Vós sois o caminho, a verdade e a vida, o pão da alegria descido do céu. Nós somos caminheiros que marcham para o céu. Jesus é o caminho que nos conduz a Deus. Vós sois o caminho, a verdade e a vida, o pão da alegria descido do céu. Jesus, verdade e vida, caminho que conduz as almas peregrinas que marcham para a luz. Vós sois o caminho, a verdade, o pão da alegria descido do céu. Quinto domingo da Páscoa, irmãos e irmãs. O livro dos Atos dos Apóstolos de hoje, no capítulo 6, mostra como que a nossa Igreja Católica começou. Vai mostrando o início da Igreja, a pregação dos apóstolos, e aqui hoje diz assim: o número dos discípulos aumentava cada vez mais, e tudo que cresce, que aumenta também mais o trabalho, aumenta também mais as dificuldades. Mas é muito importante a gente saber como que aumentava o número dos discípulos. Não é o aumento de IBGE, que bate na nossa casa e nós falamos, somos católicos. Mas na verdade, se for investigar, a gente não é bem assim. Quando eles falam que o número aumentava o número daqueles que seguiam Jesus, que escutavam a sua palavra e se convertiam, e que não encontravam outro sentido na vida se não fosse seguir o Cristo, viver em comunidade a sua fé. E aí veio um problema. Foram reclamar com os apóstolos que as viúvas gregas não estavam sendo bem atendidas, diferente das viúvas hebraicas. Porque no começo, os que eram convertidos eram os que vinham do judaísmo. Quando fala as viúvas gregas, são já aqueles que vêm do paganismo. A pregação foi indo e chegando a lugares distantes. Não só são os judeus que se convertem, agora são todos que a palavra chega. E os apóstolos também, com esse aumento, estavam de certa forma sobrecarregados com a missão. E eles dizem assim: nós não podemos deixar de lado a pregação da palavra. Foi para isso que eles foram constituídos ministros do Evangelho, e também são aqueles que conduzem as orações na comunidade. Então eles falaram assim: vocês vão escolher entre vocês 7 homens de boa fama, cheios do Espírito Santo e de sabedoria. Boa fama, Espírito Santo e sabedoria. É esses que vocês vão escolher e trazerem até nós. Nós seríamos escolhidos nesse critério? E aí então
eles apresentam aos apóstolos Estevão, o homem cheio do Espírito Santo, Filipe, Nicanor e tantos outros. Os apóstolos, então, que são aqueles que Jesus escolheu, e dos apóstolos vão vir os sucessores, que são os bispos. Eles rezam para confirmar a escolha. Aqui nós podemos dizer que já é a oração consecratória. E ao impor as mãos, é como os bispos, ao ordenar, a imposição das mãos de um bispo, sucessor dos apóstolos, garante a ordenação. Esse texto, portanto, é a ordenação dos 7 primeiros diáconos da nossa Igreja Católica. É a missão do diácono Clóvis, a sua vocação diaconal. Atender as viúvas aqui é exercer a dimensão da caridade. E depois os diáconos também, além da caridade, vão começar a pregar a palavra, a serem homens da liturgia também. Mas é importante a gente lembrar que a dimensão diaconal, ela é inerente a cada batizado. Diáconos significa aquele que serve, e todo batizado é chamado a ser um servidor de Cristo. Hoje no Evangelho, João, capítulo 14, nos lembra assim: no capítulo 13, Jesus se abaixou e lavou os pés dos discípulos. É a cena da última ceia, e ele agora vai começar a mostrar que ele vai para o Pai, que a sua missão vai passar pela cruz. O normal na vida é a gente visitar ou ir ao encontro de uma pessoa que está enlutada. Aqui é o contrário. Jesus dá força para eles quando ele vai passar pela cruz. E ele diz assim: não se perturbe o vosso coração. Tendes fé em Deus, tendes fé em mim também. Na casa do meu Pai há muitas moradas. Eu vou preparar um lugar para vós. Eu fico imaginando, né? Deus, que o nome dele, Jesus, Yeshua, que já significa a sua missão. Jesus significa Deus salva. Como que ele é interessado pela nossa salvação? Ele veio para nos salvar. E ao dizer que ele prepara um lugar para nós no céu, e céu aqui não é esse negócio que tem nuvem lá fora, azul, é bonito, é também o nome que se dá, céu. Céu aqui é outra coisa. E quanto mais próximo nós estamos de Jesus, mais o céu está próximo de nós. Jesus está preparando um lugar para nós. Eu imagino que aqui, nesta missa, todo mundo já preparou alguma coisa. Uma festa de casamento requer muita preparação. Um aniversário de uma criança, um aniversário de 15 anos, se a gente gasta tanta energia para preparar essas festas aqui na terra, imagina como Jesus está preparando um lugar para você. E nós não podemos estragar a festa. Imagina no dia da festa a gente faltar.
a gente tem que preparar o nosso lugar também aqui na terra. Jesus já está preparando, é garantido, mas nós aqui temos que preparar esse lugar. E quando Jesus foi falando sobre isso, sobre o seu caminho, Tomé vem e pergunta: Senhor, nós não sabemos para onde vais, como que nós podemos conhecer o caminho? E Jesus fala para Tomé: Tomé, eu sou é a identidade de Deus. Domingo passado ele falava para nós: eu sou a porta, eu sou o bom pastor, é o nome de Deus no Antigo Testamento. Eu sou o caminho, Rodós, eu sou a verdade, Aletheia, eu sou a vida, Zoé. Jesus se revela assim hoje. Que caminho que é Jesus? É o caminho que leva ao Pai. Seguir o caminho de Jesus é seguir o caminho de alguém que quer o nosso bem, que quer a nossa felicidade, que exige conversão, mas é o caminho certo. Se você está em outro caminho, é hora de retomar. Onde você está caminhando tem te levado a Deus? Ele é o caminho, Ele é a verdade, Aletheia. Qual verdade? O mundo de hoje tem muitas verdades: a verdade filosófica, a verdade de influencers. Ele é a verdade que se fez carne. Ele é a palavra de Deus que veio se revelar entre nós. A verdade se fez palavra, se fez Eucaristia, e é essa verdade que deve nos orientar. A verdade de Jesus foi capaz de dar a vida por nós, na cruz, se entregar. Eu sou a vida, e aqui não é simplesmente a vida bios, de biológica, e nem a vida psique, de psicológica. É mais do que isso. Zoé é uma vida em Deus, a vida oblativa, como a dele. Quando Jesus se entrega por nós, Ele não nos cobra nada, Ele não barganha conosco, Ele dá a vida por amor, porque nos ama. É uma vida de entrega, e é também a vida que nos garante a vida eterna. E Jesus começa a falar tanto e tanto do Pai. Quem me vê, vê o Pai. Eu e o Pai somos um. Filipe vem e fala então para Jesus: Mestre, mostra-nos o Pai e basta. É como que Filipe quisesse ver uma imagem, e a imagem do Pai não é esse barbudinho que a gente vê por aí, parecendo um Papai Noel. O Pai, a gente representa Ele mais idoso, para lembrar a eternidade de Deus. Mas nós não conhecemos o rosto do Pai. Jesus é o rosto que revela o Pai. O Pai se revela no amor. Se você quer conhecer o rosto do Pai, Ele é o amor. O amor que é manifestado em Jesus através do Espírito Santo. E Filipe, Jesus fala assim para Filipe: poxa, Filipe, tanto tempo comigo e não me conheces? Filipe, quem me vê, vê o Pai. E nós às vezes também, tanto tempo aqui, comungando, ouvindo a palavra, e às vezes Jesus parece, ou o Pai, alguém tão distante de nós,
que hoje esse Evangelho e essa liturgia nos ajude a nos aproximar desse Deus que é o caminho, a verdade e a vida. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.